Seja bem-vindo você, meu seguidor, ao primeiro podcast que vai se chamar Copcast. É um podcast que a gente vai trazer todas as informações do mercado imobiliário de Bauru e região. Eu vou trazer aqui figuras importantíssimas no mercado imobiliário, alguns astros e conhecidos, pessoas que estão há 30, 40 anos no mercado. E hoje, no meu primeiro podcast, eu trouxe o Daniel de Sá. Nós vamos bater um papo, não vai ser nenhuma entrevista, vai ser um bate-papo mesmo. Tá aqui o Daniel, que eu conheço há muito tempo, e a gente vai ter uma conversa mais descontraída. Não vai ser o foco do meu programa futuro, que vai ser o mercado imobiliário. Mesmo ele sendo um corretor de imóveis, mas hoje, né, Daniel, vai ser um bate-papo sobre um global. Porque o Daniel não é só um corretor de imóveis, o Daniel é corretor de imóveis. Bom, eu vou deixar ele fazer a apresentação dele. E eu sou o Fernando Kopp, corretor de imóveis aqui em Bauru, trabalho no nicho de alto padrão e você já me conhece. Se não conhecer, eu vou divulgar o meu canal para você seguir a gente aí futuramente. Então, Daniel, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, Fernando. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Né? Sempre aí na frente, olhando aí a tendência e buscando as oportunidades. Eu acho que a sua iniciativa é bom para trazer informação, trazer esclarecimento no mercado imobiliário e também, além do mercado imobiliário, a gente tem a nossa vida cotidiana. Eu sou formado em administração de empresa na IT, me formei em 2006 e depois eu tinha muitas dúvidas, aí eu fui fazer teologia, fiz na Faculdade Batista, mais 4 anos, e depois, ainda querendo aprender, insatisfeito comigo mesmo, querendo conhecer mais coisas, fiz psicologia, 5 anos, aí depois eu fiz 2 pós-graduação. Caramba, estudou muito, hein, o Daniel? Tô um pouco já. E o pessoal depois acha que é fácil, né, Daniel? Acho que é fácil. Você veio lá, bom, depois você vai contar um pouco da sua história antes de todo esse sucesso aí, né? Da sua infância. O pessoal que fala, veio lá da periferia, conquistou tudo isso, chegou onde chegou, mas não é tão fácil assim, ó, a história aí. Mas assim, ó, essa busca de querer estudar, de entender, foi as necessidades, né? Eu cresci na Pousada, eu mudei na Pousada, eu tinha 12 anos. Pousada Esperança. Pousada Esperança 2. Fernando, olha que interessante. Quando eu mudei lá, a minha casa foi a terceira do bairro. Não tinha energia, então imagine só, até os 15 anos não tinha energia. Hoje é quase chique, né, morar na Pousada, naquela época. Hoje tá virando residencial. Hoje um terreno lá, o metro quadrado custa o preço da Zona Sul. É isso mesmo. E aí, olha que interessante. Onde você mora? Residencial Pousada Esperança 2. Olha, eu usava residencial, mas não era. Era bairro, né? É vila, né? Era vila. Assim a gente chama de vila. Vila. Continua sendo vila, né? E aí depois eu fui pra fora. E aí eu comecei viajei bastante, né? Rodado. Pela uma das suas empresas, né? Que a gente acha que é legal a gente conversar aqui. E aí depois o Brasil, aí depois eu quis pra fora do país, estudar, ver comportamento e aprender um pouco lá também. E até hoje faço isso. Perfeito. E Daniel, é assim, a gente acompanha alguns corretores, os maiores do Brasil, um exemplo aqui, Guilherme Machado, que ele tem o método QR de vendas. Um abraço ao Guilherme, eu não sei se um dia ele vai assistir isso, mas é um cara fantástico e ele tem uma pegada de psicologia muito boa, né? Então, realmente, psicologia para vendas é uma coisa essencial. Inclusive, eu estou desenvolvendo um material digital e criei um e-book. Hoje de manhã eu estava olhando a arte que a agência mandou para mim do meu texto de 100 dicas de gatilhos mentais para vendas. Top. Uma coisa fantástica, porque eu já li alguns livros com 30 dicas, eu já li livro com 6 gatilhos mentais, 30 gatilhos mentais. Eu desenvolvi, na verdade já existem os gatilhos, né? Mas eu juntei 100 gatilhos mentais. Depois que você lê esse e-book, você vai poder vender qualquer coisa, porque, é muita informação e é muito gatilho mental. Olha, olha que interessante, né? Você tá seguindo essa tendência mesmo. Porque, às vezes, o vendedor ele quer impor. Ele não sabe entender a necessidade. Sim. Ou ele entender a história do cliente, e aí ele fica um cara chato. Um cara que... Agora você já prepara um e-book desse. Imagine só você conseguir fazer uma leitura do cliente para você não ser invasivo. Né? Até o Guilherme Machado falou alguma coisa nesse sentido, né? E a psicologia também trabalha isso. Você entender a história da pessoa. Comportamento, né? O Guilherme Machado é um cara que ele trabalha muito o comportamento do cliente. Então ele fala, você tem que entender para vender. É o comportamento.
Geralmente, o corretor de imóveis ou o vendedor, ele quer empurrar, ele quer vender. E se você olhar a minha página no Instagram e os meus trabalhos, eu já quase não tenho mais produto, eu não tenho mais casa para vender, eu não mostro mais apartamento. Por quê? Eu tenho hoje 300 imóveis à venda, 300. Eu tenho 100 casas, eu tenho 100 apartamentos, eu tenho 100 terrenos. Então, o cara que quer comprar, sabe que eu trabalho no nicho de alto padrão, em condomínio fechado, eu vou ter o produto para ele. Então, eu pretendo, eu procuro me vender. A pessoa tem que gostar de mim primeiro, se identificar comigo, para depois eu oferecer o produto para ela, que eu vou ter o produto. Ela não precisa ficar procurando. Eu tenho o que ela procura. Então, o Guilherme Machado fala muito disso e você estudou psicologia e deve ajudar muito mesmo na hora da venda isso. Porque você vê, né? Quanto tempo a pessoa troca de casa? Cada quanto tempo? Dizem que é 7 anos. Cada 7 anos tem um ciclo da vida. Vai. E aí, agora como que você vai entender isso? Uma hora tá pequena a casa, uma hora já ficou grande, uma hora você teve filho, uma hora seu filho foi embora para faculdade. Então tem um ciclo aí que é 7 anos. É comportamento. E agora como que você vai fazer essa leitura? Como que você vai acompanhar isso? Como que você vai mostrar outras opções para ela? Você precisa entender que momento que ela está da vida. Exatamente. Ter essa sensibilidade. Agora os corretor, o vendedor, ele só vê a finança, só vê o dinheiro. Não, é o dinheiro, vou ganhar quanto? Assim, realmente, esse primeiro bate-papo para você conhecer a necessidade do cliente é importantíssimo, porque você tem que perguntar quantos filhos ele tem, qual a idade dos filhos, se ele mora sozinho, se é casado, se é solteiro, se é isso, se é aquilo. Quanto mais informações você tiver, mais fácil vai ser. Inclusive, tem um texto e um ditado que fala assim... alto desgaste emocional e baixa conversão. Tudo isso você vai acontecer com o corretor que está nos assistindo ou com o vendedor para quando ele não tem o conhecimento necessário para venda. Ele vai ter alto desgaste emocional e baixa conversão. Baixa conversão, ele não vai conseguir vender. Ele vai ficar 6 meses atendendo o cliente, mostrando Bauru inteiro para ele, ou na sua cidade aí, e não vai conseguir vender. O Daniel me conhece e sabe. Depois nós vamos falar um pouco sobre sucesso, sobre como a gente tem as nossas conquistas. Nós, hoje, eu considero bem-sucedido, o Daniel também eu considero que ele é bem-sucedido. E assim, porque a gente trabalha com foco. Com foco e foco em resultado. Né? E esse é um dos princípios, entender o cliente e as necessidades do cliente. Fernando, é interessante essa colocação sua, né? Então, agora é o seguinte, eu vejo a psicologia, é meu hobby hoje, né? Eu atendo, tenho uma clínica que eu atendo à noite, mas é meu hobby, eu gosto de ver pessoas com potencial e desenvolver. Inclusive atende gratuitamente. Eu tenho os projetos sociais. Eu já estou na penitenciária há 3 anos, faço parte de uma equipe de capelão. Gosto, né? Levar esperança, porque o conhecimento ele liberta em todo sentido, né? Tanto numa compra, tanto na vida. E também tem um projeto INSER, que é também de terça-feiras, um trabalho na parte da manhã, às vezes é o dia todo atendendo gratuito, que eu acho que isso é um propósito meu, né, de levar conhecimento. Inclusive, tem hora que a gente precisa fazer alguma coisa, você está lá atendendo lá na psicologia. É difícil aí encaixar essa agenda. Agora, Fernando, agora uma curiosidade, né? Eu falando e você, antes do Fernando Kopp, quem foi? Essa dúvida, que a gente nunca parou para conversar sobre isso. Na realidade, assim, né, eu cresci em escola pública, né? Antigamente a escola pública em Bauru era muito boa, né? Hoje não sei como tá, mas eu acho que não deve estar muito boa. Mas eu cresci, estudei na escola Silvério São João, quem lembra dessa escola aí, perto da padaria Copacabana, e cresci lá. Meu nome sempre me chamaram de Kopp. Só que eu era uma criança assim, arteira. E minha mãe ia para a diretoria chamada lá toda semana praticamente. E quando eu terminei lá até a 8ª série, a minha mãe falou, você tá queimando o nome Kopp, eu não sei, minha mãe vai assistir isso aí, você tá queimando o nome da nossa família, a família Kopp. E aí quando eu saí de lá, e eu fui estudar em outra escola pública, que é a Mercedes Pais Bueno, que é aqui perto da Duque, inclusive aqui perto de onde a gente está, do estúdio, e eu estudei lá 1 ano só, foi a 8ª série que eu estudei lá. E aí eu já troquei o meu nome e coloquei Vancin, eu usei o nome da minha mãe,
Por quê? Aquilo ficou na minha cabeça que o nome Cop estava queimado. Olha só, uma criança, né? E minha mãe falou para mim que eu tava queimando o nome Cop da família. E eu troquei para Vancim e começaram a me chamar de Vancim. E aí depois eu fui para a escola particular, no Interativo, lá na Duque. E lá eu estudei o primeiro, o segundo e o terceiro colegial. E já o pessoal me chamando de Vancim. E depois eu entrei na faculdade aqui em Bauru também, estudei na Unesp, fiz desenho industrial. E lá também o pessoal me chamou de Vancim. Até esses dias eu fui jogar eu tô jogando um torneio de tênis, eu jogo tênis, depois a gente vai falar dos hobbies, né? E eu jogo tênis, fui jogar no Lago Sul e encontrei com um amigo meu, joguei com um amigo meu da época de faculdade e ele me chama de Vancim. Só que quando eu saí da faculdade, e principalmente quando eu virei corretor, depois a gente vai contar um pouco da história antes de ser corretor, aí meu nome, eu voltei a usar Cop. Porque eu vi que era besteira aquilo, e toda criança é arteira, e toda criança vai para a diretoria, pelo menos eu sou assim, e os meus amigos são desse jeito. E aí eu voltei a usar o nome Cop, que eu vi que era uma besteira aquilo lá. Foi um gatilho mental aí que sua mãe colocou? Isso, foi um gatilho. Eu risquei isso e voltei a usar Cop. Então, assim, muitas pessoas me conhecem como Vancim e outras como Cop. Então, na verdade, são os dois sobrenomes que eu tenho, parte da minha mãe Vancim e do meu pai Cop. Mas Então, Mas você pode contar um pouco também que você participou do meu primeiro negócio, depois que eu saí da faculdade, eu trabalhei no ramo, trabalhei na área de desenho industrial, que é programação visual, trabalhei no Jornal da Cidade, na editora Auto Astral, que era do João Bidu, trabalhei em agência de publicidade também, mas depois eu acabei criando o restaurante Comari. Eu que fui o primeiro, lá na época, quem lembra aqui em Bauru, na Getúlio Vargas, foi eu que fiz tudo do zero, criei a marca Comari e montamos o restaurante do zero. Aí que foi que eu conheci o Daniel. O Daniel trabalhou com a gente lá e nunca mais parou. Nós estamos até hoje aí na história, né, Daniel? Então, começou com o restaurante Comari. Aí o Daniel pode falar um pouco mais depois do restaurante Comari e a gente fala depois disso, o que aconteceu, o que teve história ainda. Mas olha só, né? Olha só. E foi para mim, ali foi uma chave. O Comari, né? Um divisor de águas. Porque eu saí da faculdade, eu terminei em 2006. Aí fez lá o diploma que você pega lá, tudo. E aí depois... Administração. Administração. E aí depois... E outra coisa, eu nunca fui também um bom aluno. Eu lembro que quando eu fiz o vestibular, eu falava, não, vestibular em faculdade particular é fácil, na IT, né? E eu fiquei para a segunda chamada. Vai vendo. Fiquei para a segunda chamada. Eu falei, nem vou me chamar. Me liga, sobrou vaga aqui, vai ter segunda chamada, vai eu lá. Fiquei lá no saguão, lá, eles foram falando, chamando os nomes, até ver se ia dar vaga para mim. E aí, fui lá, me chamaram. Tinha 80 alunos na sala. Quando terminou o curso, 80 alunos. Depois de 4 anos, quando se formou 20, Fernando. E eu fui um cara rejeitado, assim, pelo vestibular, pelas condições. Escola pública, ela na Vila São Paulo, Carlos Chagas, tinha sua dificuldade em casa, era difícil estudar. E aí eu estava entre os 20, né, formado lá, eu até me emociono lembrando dessa história. E aí eu lembro que eu não tinha, eu saía, trabalhava numa empresa, era Chá e Natal, tem até hoje, é um chá. Eu lembro dessa história. E aí eu saía, olha só que situação, era na Gerson França, quadra 6, eu saía lá da Gerson França, da quadra 6, ia direto para a faculdade, que eu não tinha condições de voltar para minha casa, o passe de ônibus, e eu saía lá da Gerson França, descia a pé até lá na IT, todo santo dia, durante aí uns 2 anos, até conseguir comprar uma moto. E aí eu passava no Terra Branca, via lá, porque o que tem no Terra Branca? Tem até hoje, quando a pessoa lá morre, vai lá fazer o cortejo, as coisas. Tem o café e o biscoito. Eu descia, saía do serviço. Só para comer. Só para comer, tomar o café, tomar o chá e o biscoito, né? Isso dá risada do nosso técnico aqui. E aí eu comia o biscoito, a moça da recepção já me conhecia, a Camila. Oi, Daniel, boa tarde. Daniel, você quer o biscoito hoje? Eu falei, Daniel, vai na sala tal, né? E eu lembro uma vez que também eu não era muito frio, só ia lá para comer. Eu entrava na sala, olhava lá a família, fazia, né?
dava minha solidariedade e passava com o meu biscoito, tomava o chá e ia embora. Só um corte aqui, ô Pedrão. O cara hoje investe na bolsa de valores, viu? Só um, Ô, Pedro, só um pedacinho. Fernando, o cara investe na bolsa e comia o biscoito lá no velório. Não, vai vendo o que aconteceu. Fernando, entrei dentro da sala, olhei lá, né, a pessoa sendo velada, eu olhei, né, lotada a família, e eu perguntei, ela perguntou, mas nunca me perguntaram nada, Fernando. Fernando, nunca me perguntaram nada. Dessa vez ela me perguntou. Falou, a moça lá, você é parente de alguém? Falou, você conhece? Falei, conheço, trabalhou comigo. Aí ela falou, olhou pra mim sério, falou, mas ele tava desempregado. Nossa, minha cara queimou de vergonha. Eu falei, eu acho que eu tô na sala errada. Eu virei e fui embora. Mas assim, foi as dificuldades no caminho, né? E aí, quando eu me formei, você abriu um processo seletivo com o Evandro. Isso. E acho que era na Gelri, alguma coisa assim. Vamos mandar um abraço pro Evandro lá, que era o nosso gerente do restaurante Comari. Fantástico esse cara Evandro, aí. Um abraço, Evandro. E todo mundo que... Foi um professor pra mim, Foi um professor. E todo mundo que... Ele era o maître, né, o gerente, cuidava de toda a equipe lá do restaurante. E quem frequentou o restaurante Comari, acho que eu fiquei 8 anos no restaurante, comandando o restaurante. E o Evandro era o braço direito nosso lá. Grande abraço, Evandro. Não, e uma coisa que... Aí, quando falou, a vaga é pra quê? Pra ser comprador num restaurante. Falei, restaurante? Falei, meu Deus do céu. Já desanimei. Eu me formei pra trabalhar numa multinacional, né? Foi isso aí me mesmo. Chamaram um restaurante. Mas ali foi uma escola. E outra coisa, quando eu cheguei lá, no domingo, dava quantas pessoas, Fernando? Foi uma escola 300 foi uma pessoas escola pra gente, né? Pra mim também, porque foi o meu primeiro negócio. E assim, eu vejo hoje, né? Depois de 20 anos, tudo que eu fiz de errado e o que eu faria diferente. Eu acho que 100% eu faria diferente do que eu fiz. Aí, e quando eu cheguei lá, vi um restaurante que num domingo tem dia 300, 400 pessoas, tinha sala lá pro comprador, tinha o estoque, tinha um auxiliar lá pro estoque. Era o restaurante. Nem imaginava que era tudo aquela estrutura. E aí, e depois você também, sempre querendo inovar, começou a comprar franquia. Né? Eu nem sei como que apareceu essa ideia sua de franquia. A primeira franquia... Na realidade, quando eu montei o restaurante Comari, a ideia minha, quando eu trabalhava no Jornal da Cidade, ainda um grande abraço para Renato Zaiden, o antigo diretor do Jornal da Cidade, esse foi um professor também para mim. E o Renato Zaiden, eu gostava muito de negócios. Eu sempre fui um empreendedor nato. E eu brincava, né? Para os meus colegas lá do Jornal da Cidade, que eu ia ser rico. Eu falava, eu vou ser rico, não é possível, porque eu gosto de empreender. Na época, eu sempre fui assim mais atirado e sempre fiz mais do que os meus colegas, sempre. E naquela época eu trabalhava com o departamento de artes do jornal e assim, eu já fazia os trabalhos extra, por fora, a gente falava, né? Então, eu já tinha carteira de clientes lá do jornal, que eu fazia trabalhos para eles pelo jornal, e aí eu comecei a divulgar um book e uma plataforma lá impressa, né? Na época, eu nem tinha o digital naquela época lá, e eu vendia os anúncios já do meu livrinho lá e divulgava, imprimia 5, 10 mil folhetos daquilo lá e colocava o pessoal para distribuir assim, sinaleiro na avenida lá, e a marca do cara. Então, eu já fazia esse trabalho extra lá na época do Jornal da Cidade. Então, o Renato Zaiden foi um professor meu também lá. Esse sabia das coisas. Aí você compra chocolate, acho que foi a primeira franquia sua? Então, assim, eu ia voltar nisso, né? Então, sempre tive vontade de ter franquias. Eu achava que franquia era o melhor negócio, né? Tem gente que ainda acredita que é. E eu gosto, mas é para quem não conhece. Hoje eu não compraria uma franquia. Para começar, você fala, para ter experiência. Para começar nos negócios, como empresário, a franquia é um excelente negócio. E aí eu programei uma viagem para os Estados Unidos, comprei passagem, estava tudo certo, eu ia ficar 1 ano lá. E eu ia juntar dinheiro e estudar alguma franquia de lá para trazer para o Brasil. Isso nós estamos falando mais ou menos em 2002. Eu tinha acabado de sair da faculdade, a minha ideia era ir para lá e trazer uma franquia. Mas nisso eu namorava ainda e o meu sogro me convidou para... Esse é um professor também, Daniel, depois nós vamos chegar nele, né? O Daniel também aprende bastante com ele e é um grande professor. Bertão, o apelido dele. E ele me convidou para montar o restaurante Comari, né?
Então foi o meu primeiro negócio, só que não saiu da minha cabeça a história da franquia. Eu queria ter uma franquia. Aí eu montei a primeira franquia, que foi a Parmalat, aquele sorvete que tinha na entrada do Bauru Shopping, um quiosque com sorvetinho soft, tipo do McDonald's, né? Não sei nem se eu posso falar os nomes aqui, mas eu tô falando. Então, vamos fazer uma propaganda pro McDonald's. Quem não gosta daquele sorvetinho do Mac lá? Então, só que, desculpe, mas a Parmalat dava 10-0, né? Aquele sorvete até hoje, todo mundo fala, meu, que sorvete maravilhoso. E essa semana eu tava contando para os meus filhos da Parmalat, eles eram pequenininhos, né? E o sorvete de chocolate, ele era da Chicabon, do Chicabon da Kibon. Então, era muito bom. E o de leite, que era da Poleng, do queijinho polenguinho, ele fazia também o soft de leite. Meu, não tinha coisa melhor que aquilo lá. Não tinha. Então a gente tinha o melhor sorvete do Brasil. Mas antes tinha chocolate. Não, depois eu montei a franquia da Chocolate, que era aquele chocolate que caía assim na cascata e colocava a fruta, o morango, a banana. Aí eu fui lá para Belo Horizonte, para Minas, e trouxe a franquia. Eu conheci numa feira de franquias. Eu frequentei durante anos feira de franquia e eu trouxe a Chocolate para Bauru. Depois eu montei no Bauru Shopping. Foi um sucesso, fazia fila assim, ó, dava volta. E depois eu levei até para supermercado. Uma época teve no Confiança. A Parmalat também, né? Eu abri várias unidades, né? Começou no Bauru Shopping, depois eu tinha uma unidade no Boulevard, cheguei a montar no centro da cidade, na Batista de Carvalho. Foi bem legal esse período lá também. Então, assim, mas depois a gente vai falar dos erros, né, Daniel? Nossa, esse foi poucos, não. não foi poucos. Então o pessoal vê onde a gente chegou hoje, mas não vê o nosso passado, não vê a época que você comia o biscoito lá no velório, né? Não vê a época que eu errava muito lá atrás. Então, mas a gente vai comentar um pouco sobre isso. Então veio Restaurante Comari, sorveteria Parmalat, que depois virou até Specialat, a marca, né? Chocolate, que era uma franquia também do Moranguinho. Depois eu fui dono da Pretzel também. A Pretzel, aquela massinha que fazia com canela e açúcar, né? Até hoje não tem mais em Bauru. E depois eu montei a Vivenda do Camarão. A Vivenda do Camarão, ela é uma franquia que tinha camarão frito, camarão empanado. Foi muito legal também no Bauru Shopping. Então, eu tive na verdade eu brinco, e não é brincadeira, né? Eu tive mesmo 10 empresas em 20 anos. Quantos funcionários deu tudo isso? Eu fiz uma conta uma vez, eu tive mais de 500 funcionários já. Passar. Inclusive, eu encontro algumas pessoas na rua e a pessoa, ô Fernando, eu trabalhei com você lá na Parmalat, na Vivenda do Camarão, mas não lembro, foi muita gente. O fluxo, a rotatividade era muito grande de restaurante. Então, e tudo isso fica para a história, né? Meu filho, esses dias, o Gabriel, tem 12 anos. Eu tenho uma Ana Clara que vai fazer 15 e a Lívia pequenininha de 5. E o Gabriel, eu tento ensinar muito para ele, porque essa juventude hoje é fraquinha, né, Daniel? Não vai comer biscoito lá na fila. É porque não precisa, né? Não precisa. Mas, assim, então eu tento ensinar alguma coisa dessas histórias nossas. E eu brincava assim, eu falei pro meu filho, Gabriel, você sabe como é que eu contratava? E é brincadeira isso, né? Mas eu falo só porque é um exemplo. Eu contratava um funcionário na Vivenda do Camarão, eu enchia uma panela de água quente fervendo e virava. Se o cara dá um pulo para trás e não se queimar, eu contratava. Se ele se queimou, não serve para trabalhar em restaurante. O cara tem que ser esperto. Eu não fazia isso, tá, gente? É só uma analogia para a pessoa entender que tem que ser esperta no restaurante. Vira uma panela de água quente. Se queimou, tchau, não serve. Mas você fez isso comigo. Porque você comprou eu joguei a panela? Jogou e deixou na água quente. Por quê? Você contratou 15 funcionários. Hoje não pode, né? É um processo trabalhista. Hoje mas não pode muito. Você contratou 15 funcionários que ia fazer o treinamento 1 mês em São Paulo. E aí você falou assim, Daniel, você lembra? Você falou, Daniel, você vai cuidar lá dos 15 lá em São Paulo.
O pessoal nunca tinha saído de Bauru, pessoal simples. E aí alugou Cara, lá essa foi a casa, história. lembra? Alugou uma casa. Não, nós ficamos numa pensão. Numa pensão. Perto da Paulista. Pelo amor de Deus, era um entra e Quantas sai. pessoas? 12, depois foi mais 3, porque Tinha, 2 estavam desistindo. e 15 pessoas. E tinha no uma total. menina lá que era apaixonada por mim, Daniel. Queria. Ah! Pode falar que a Marta tá nos assistindo, mas ela não liga. Tinha uma menina que ficava falando de mim. Falava. Eu nem ia falar o nome, né? Não fala o nome. Aí já é demais. Eu falei, não. Mas, Fernando, aí depois ficamos lá no treino. Aquilo foi uma escola vivenda também. Eu era novo, né, Daniel? Você também. Então imagine as meninas lá, garçonete. Filho, mas e via o patrão novinho lá. Então, eu já era o quebrado, já sei que era grana. Queria vir pra cima, né? Mas eu... mas aí depois veio a jogada. A distribuidora Rota Sul. Rota Sul. Como que entrou a Rota Sul? A Rota Sul surgiu assim. Eu tinha a sorveteria Parmalat no Bauru Shopping e eu fui convidado para distribuir os produtos da Duchen. A Duchen é uma marca que era da Parmalat, nem sei se hoje é mais, mas a Duchen é biscoito, bolacha, esse tipo de produto, né? E futuramente até eu queria distribuir o leite Parmalat, né? E tinha que muita até hoje alta, né? É um dos melhores leites que tem. E eu queria distribuir. Então, montei a distribuidora para isso. No final, eu não consegui vender esses produtos, só que eu já tinha montado a estrutura, equipe comercial, o barracão, caminhão, Kombi, né? No começo tinha até Kombi, né? Nós compramos uma Kombi zero, né? Lembra daquela Kombi branquinha lá? Duas Kombi, né? E aí a gente, depois adesivamos ela, lembra aquela época lá da jogada, né? Jogada era um salgadinho, jogada. Então, o salgadinho veio depois da distribuidora, porque eu comecei a distribuir os produtos da torcida, né? Hoje é PepsiCo, né? Mas naquela época era da Look. E era em São Paulo, eu fui até conhecer a empresa lá em São Paulo que fazia os salgadinhos e tal. E, como vendia aquele negócio? Aquele salgadinho era uma coisa que eu falava assim, isso vende mais que água. Salgadinho torcida. Quem não comeu nunca um salgadinho torcida de... aperitivo. Né? De aperitivo. Tinha aquele de pimenta mexicana, que era o mais famoso, né? De churrasco, queijo, um monte de coisa. E aquele negócio vendia. Então eu criei em cima daquilo porque faltava muito. Eu via que vendia muito e eu desenvolvi o meu. Quando eu fui lá na Look, em São Paulo, eu vi que eles faziam para marca de terceiro. Eles faziam para o Walmart, Pão de Açúcar, para várias empresas grandes de supermercado. E eu falei, posso fazer o meu? Pode. Aí eu criei a marca Jogada. Então, na verdade, em toda a minha história, o que eu fiz de melhor na minha vida foi criar marcas. Por quê? Eu coloquei uma marca no mercado e briguei com gigantes que estavam no mercado há 30 anos e tentei chegar perto desses caras aí. Então a Jogada ficou muito conhecida em nível nacional. A gente tinha vendedores e distribuidores no Brasil inteiro, né? Nordeste, quantas vezes a gente foi para o Nordeste visitar cliente, os distribuidores da marca, né? E só que eu estava brigando com o gigante. E esse é um dos erros, né? A gente sempre sonha. O empreendedor é um sonhador nato. Ele acorda e dorme sonhando, achando que vai ficar melhor, achando que vai melhorar, achando que o dia seguinte ele recupera o prejuízo do dia anterior e assim vai. E eu tinha um sonho de vender a minha marca Jogada para a PepsiCo, que depois comprou a Look. 30 milhões de dólares, não sei. E eu falava assim, para mim, 5 milhões de dólares já me interessa, mas não é bem longe da realidade, né, do que acontece. Então, Fernando, mas nessa aí da Jogada, aí você me jogou na outra panela quente aí. Você falou, a sua esposa estava grávida, eu lembro até hoje, da Ana Clara, né? Não, a Ana Clara foi no Comari ainda, que a Ana Clara era pequenininha. Então foi da Lívia. Acho que foi da Lívia. Eu não lembro. Foi da Lívia. A Lívia vai fazer 6 anos, a Lívia. Então, aí você falou assim, olha, né, vamos... A gente tinha um distribuidor lá em Brasília. Você falou assim, ó, vamos que eu quero te ensinar. Você falou, vamos comigo. Nós saímos daqui e o aeroporto aqui sempre foi... Não tinha tanto voo como tem hoje, 3 voos por dia, a gente foi até para Campinas. E aí chegou em Campinas, eu lembro que, você vai lembrar, entramos dentro do avião, a primeira vez, com 26 anos, primeira vez andando de avião. E aí eu sentei, e aí eu fiquei lá olhando, falei, meu Deus, o que vai subir, aí parou. O Edinho, que trabalha com a gente faz muito tempo, também, esses dias, né, primeira vez? Foi a primeira vez Cuiabá. Voltando de Cuiabá. E aí, quando chegou a aeromoça, ela servindo a água ali, né, tal, aí eu falei assim para ela, falei, moça,
Eu falei, garçonete? Eu falei, ô, Garçonete. Eu falei, ô, garçonete, eu queria conhecer a aeromoça. Aí você, pelo amor de Deus, eu não acredito que você falou isso. Eu não acredito que você falou, muda de lugar, muda de lugar. Você falou, a pessoa fala 3, 4 línguas, se chama... Mas é a minha inocência pro novo, para querer aprender. De garçonete. Mas você vê os erros, as gafes. E aí depois você... E aí eu comecei a viajar mais. Aí você falou, vai pra Bahia agora, vai pra Sergipe. Visitar. E pra mim, foi abrindo a minha mente do mundo. Falou, meu mundo não é só Bauru. O Brasil é muito grande. Então tem milhões de oportunidades. Sempre a gente tem que seguir as referências e tentar melhorar, né? Por exemplo, nós criamos agora esse podcast da Cop Imóveis. Eu acho que foi o primeiro podcast de Bauru do ramo imobiliário. Hoje a gente está falando um pouco mais da nossa história, mas nos próximos episódios aí a gente vai falar mais do mercado imobiliário em si. Foi para isso que eu criei esse podcast. Mas sempre um passo na frente, né, Daniel? Em tudo que a gente fez, sempre a gente tentou ter um passo na frente. Ô Fernando, mas todas essas empresas, qual que você acha que foi o maior erro seu? Tem um que marcou? Montar um negócio sem ter o conhecimento. Então, quando eu abri um restaurante, eu não sabia nada de restaurante. Eu nem sabia cozinhar direito. Eu fui fazer curso, até de chefe de cozinha, Água de São Pedro, no Grande Hotel. Eu fui fazer um curso no Senac de São Paulo, de hotelaria. Eu fui tentar aprender, mas eu não tinha conhecimento, eu não entendia de administração, eu não entendia do negócio. E depois até a sorveteria Parmalat foi um melhor negócio meu. Ele era menor, mas ele era muito mais lucrativo. Então, meu sogro, o Bertão, que é um grande mentor meu no ramo de negócios, ele fala isso. Esquece faturamento. O importante é o resultado líquido. E a Parmalat, ela dava um resultado líquido muito melhor. Só que tem todo o glamour do restaurante. Ela era chique, era bonito. Eu recebia 500 pessoas num domingo para almoçar lá. Eu conhecia muito gente. A autoestima era outra. Eu conhecia muita gente. Então, mas como negócio, isso pode ter tido um reflexo hoje. Porque eu conheço muita gente graças a todos esses negócios que eu tive. Então, o pessoal lembra, pô, você não era do restaurante Comari, que você ficava, inclusive, na porta, recepcionando os clientes. Lá eu ficava na porta, lembra, Daniel? Recepcionando, entregando cartãozinho para todo mundo. Então, serviu para isso. Mas um dos erros é que a gente quer tentar aprender, quer abastecer o avião, ele voando. E na realidade o avião ele tem que estar aqui embaixo, no aeroporto, e abastecer ele. Tem que ter mais base, tem que ter mais conhecimento antes de montar um negócio. Então hoje eu só entro num negócio quando eu sei onde eu estou pisando. Ô, Fernando, mas eu ouço muito assim, o Fernando é fácil, abrir-se várias empresas, fazer várias tentativas, porque o sogro tem negócio, eu escuto muito isso. Como que você lida com isso? Né? Você tá aí por causa do seu sogro. Eu vou falar uma verdade. Eu dei certo na vida, eu acertei na vida quando eu criei a minha carreira solo independente, você sabe disso. Então hoje, eu como corretor, como dono de imobiliária, que na realidade a minha imobiliária, eu sou o único corretor, eu trabalho muito com parceria, inclusive o Daniel é um parceiro também, então eu pego os melhores corretores e trabalho junto. É melhor do que eu ter os piores corretores trabalhando para mim na minha imobiliária. Eu prefiro trabalhar com os melhores, por isso que eu tenho tanto resultado, né? Então, eu fui dar certo na vida quando eu separei, criei o meu próprio negócio, independente, sozinho, e fui fazer o que eu me identifiquei melhor. O que eu sou melhor? Eu sou melhor em criar marca, e eu criei a Cop Imóveis, que é uma imobiliária conhecida, e eu estou disputando, no bom sentido, né, que nós somos parceiros, mas com as maiores imobiliárias, né? E eu estou no mercado há 5 anos só. E eu estou disputando com os tubarões aí que estão há 30 anos. Né? Então eu sou bom em fazer marca, inclusive criando o Copcast, criando produtos. Agora vou entrar no digital também, com produtos digitais, que na realidade eu vou acabar passando os tubarões aí, né?
Mas eu sou bom em criar marca e comercial, eu sou bom de vender. Nós estamos fazendo o que aqui? Vendendo. Vendendo a minha imagem, você está vendendo a sua e eu estou vendendo a Cop Imóveis, né? Então, quando eu acertei no que eu era bom e eu falei, pronto, vou fazer isso. Aí decolou. Então, é interessante o que você está falando, você vê, você não se fechou, né? Porque mesmo você sendo a imobiliária, você sendo o produto principal da sua imobiliária, que é você, aí tem outros corretores, as outras imobiliárias, não virou uma rivalidade, mas virou parceiro. Parceiro e outra, eu sou uma pessoa, você me conhece, eu sou uma pessoa do bem que não preciso passar por cima de ninguém. Tem amigo meu, corretor, e assim, eu tinha essa amizade já com os corretores, com as imobiliárias, antes de ser corretor. Então, quando eu me tornei um corretor, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá conversar com as imobiliárias. Ó, tô tirando meu Cresce, vou virar corretor. Então, foi a primeira coisa que eu fiz. Pessoal da Advolpe, da Moraes Imobiliária, da Concreto, são os mais conhecidos de Bauru e são todos meus conhecidos também. E eu fui lá bater um papo com eles e falar, inclusive todos me convidaram para trabalhar. Só que eu queria seguir a carreira solo. Porque assim, voltando na história das franquias, o meu objetivo em adquirir várias franquias num determinado período de tempo era depois criar minha própria franquia. Então eu fui somando experiências nesses 20 anos de negócio e porque eu queria ter a minha própria franquia. Só que eu aprendi, só que eu cansei. E aí eu falei, não quero isso. Aí eu virei corretor, me encontrei, gosto do que eu faço e eu brinco assim, você quer ter sucesso na sua carreira? Você está disposto a trabalhar de graça? Aí você vai ter sucesso. Porque enquanto eu pensei em ganhar dinheiro, eu não ganhei dinheiro. Quando eu encontrei uma coisa que eu estou disposto a trabalhar de graça, e eu trabalho mesmo, você sabe disso. Eu faço vendas e não ganho comissão. Ou abaixo, ou muitas vezes eu negocio, ou até eu dou para alguma entidade a comissão. Já aconteceu isso e não foi uma vez só. Então, assim, eu estou disposto a trabalhar de graça, aí o dinheiro vem naturalmente. A consequência. Eu não preciso passar por cima de ninguém. Tem amigo meu que liga para mim para pedir favor e fala, pô, me ajuda aí que eu vou te dar tanto. Não quero. O trabalho é seu, o cliente é seu, Deus te abençoe e que você consiga fechar. Eu não preciso disso, porque eu tenho meus clientes, eu tenho a minha carteira, eu tenho o meu trabalho já e o dinheiro veio naturalmente. Muito bom. Ô, Fernando, mas nesse lado, assim, como que chegou a ideia? Porque você foi vendendo as empresas, aí quando você vendeu a jogada... Um detalhe, hein, Daniel? Eu nunca fechei uma empresa, hein? Eu sempre vendi todas as empresas. Desafio. Não, e olha o tino comercial. Não fecho, eu vendo. Eu vendo barato, mas eu vendo. E recebo, hein? Nunca deixei de receber nenhuma empresa também. Porque eu vejo muita gente aí, a minha empresa vale $1 milhão. Vende e recebe, porque eu recebi tudo. Inclusive eu vendi a última empresa que eu tinha, que foi a Santa Ajuda, né? O Daniel até trabalhou como representante comercial lá. E eu vendi e recebi a prazo. E recebi tudo, até o último centavo. Agora, só fazer um parênteses aqui. Eu também, quando eu entrei no mercado imobiliário, um professor para mim foi o Jerônimo. Manda um abraço pra ele aí, viu? Até hoje eu falo. Esse é professor. Eu falo, Jerônimo, você é um professor. Ele era gerente da Caixa e eu era estagiário da Caixa. E aí eu conheci ele lá e depois ele saiu da Caixa, abriu o imobiliário, fui trabalhar com ele. Ele me contratou para mim trabalhar 2 horas por dia no imobiliário, me pagava até um salário. Ele falava, você tem jeito, eu vou te pagar um salário para ficar 2 horas lá e eu ia fazer minhas outras coisas. E a gente que sabe vender... E a gente tem uma outra frase que eu falo muito para os meus filhos. Quem sabe vender nunca vai ser pobre. Nunca vai ser pobre. O cara, tudo é venda. Se o coração de uma empresa é a venda. Se não vender, ninguém mais vai ter um emprego. Se uma empresa está com problema, dificuldade, o que tem que fazer? Vender mais. Ou vender melhor também, mas sempre está relacionado à venda. Fernando, mas nesse sentido aí, né? Você fala vendedor, parece que é uma figura muito desgastada.
Né? Até quando você começou, você usava nome broker, alguma coisa assim. Eu tinha arrepio do nome corretor. Até hoje, eu não gosto de corretor. Não gosto. Por quê? A fama, o que pegou? Cara, e assim, quando eu inventei essa história de ser corretor e tal, tem o Rodrigo, que é meu primo, o Venâncio, né, lá de São Carlos. Abraço pro Digo, né? E eu falei pro Digo, né? E também é um vendedor nato, Digo, né? Conversa, ó. E eu falei, Digo, vamos estudar o ramo imobiliário, porque eu acho que é um bom negócio. E aí ele entrou primeiro que a gente até, né? Ele foi lá, foi como gerente na Cardinale, que é uma baita de uma imobiliária de São Carlos, maior imobiliária de lá. Ele foi como gerente comercial e depois de um tempo, aí eu fui ser corretor e o Daniel foi primeiro que eu, o Daniel? Eu fui primeiro. Foi o primeiro. Mas eu que falei, né? Eu não Daniel, lembro. vai, Daniel. Essa prova, vai, Daniel, vai que é bom. O Daniel foi. Aí depois eu fui tirar o meu Cresce, eu não tava ainda 100%, que era isso que eu queria. Então eu tirei o Cresce, demorou um ano meu Cresce. Eu fui devagar, fui tirando lá. Inclusive eu tô montando um e-book agora, como tirar o seu Cresce. Passo a passo. Gente, é barato demais esses e-books que eu tô fazendo. Você vai pagar R$ 29,90 para ter o passo a passo. Você não tem que ficar perguntando, ligando. Muitas pessoas não sabem, não sabem que querem isso. Tem a curiosidade e tem vergonha de perguntar. Compra o meu e-book lá e você vai ver o passo a passo como é que você tira o seu Cresce. É muito barato. Se alguém tivesse me oferecido isso lá atrás, eu ia agradecer. Então, assim, eu tirei o Cresce, demorou bastante. No final, quando eu peguei o meu Cresce na mão, aí parece que aí deu o gás. Aí eu falei, agora eu vou pra cima. Agora eu vou vender minha última empresa, que era Santa Ajuda, produtos de limpeza. Tem uma foto até engraçada minha, né, Daniel, que a gente nós fizemos uma figurinha segurando balde, vassoura, rodinho, bacia. É uma figura, né? Cada uma que a gente já passou. E então eu vendi essa última empresa e aí eu entrei de cabeça no ramo imobiliário. Porque a minha cunhada, a Júlia, um abraço para a Júlia, ela é arquiteta e ela construía casas de alto padrão. E aí um dia ela chegou para mim assim, falou, pô, você tá perdendo, porque eu tô fazendo a casa e tô sempre contratando um outro corretor. Você pode ser o meu corretor. E aí eu falei, pô, eu vou entrar nesse negócio. E entrei. Só que a hora que eu virei a chavinha, e até alguns parentes meus, amigos, que eu incentivei a tirar o Cresce e virar corretor, depois a gente vai fechar com esse assunto, tá, Daniel? Porque parece fácil. A hora que você vê o Fernando Cop aqui, com o seu canal, com a Copcast, e esses dias eu fiz até um vídeo postando que eu fiz 8 dígitos em 7 dias, que eu vendi 10 milhões em uma semana. Gente, eu vendi, tá? Eu não ganhei 10 milhões. A pessoa não entende o que é faturamento, que é VGV, valor geral de vendas. Isso foi o montante que eu fiz. E principalmente numa venda grande, a comissão cai lá embaixo. Então não precisa fazer continha 6%, quanto dá, o Cop ganhou 600 mil reais em uma semana. Não foi isso, tá? E principalmente numa venda grande dessa, você abre mão, você recebe só uma parte. Então eu não estou falando quanto eu ganhei, eu estou falando quanto eu vendi. Porque, volto a dizer, eu vendo até sem ganhar, porque é o que eu gosto de fazer. Mas eu faturei. Eu vendi 10 milhões em uma semana. Daniel, quando eu tinha empresa, a maior empresa que eu tive, que foi a Jogada, que era distribuidora, que vendia para o Brasil inteiro, eu não fazia 10 milhões por ano, com 30 funcionários, 40 funcionários, não sei, com caminhão, com distribuição. E eu sozinho vendi 10 milhões em uma semana. Aí eu fiz esse vídeo, depois eu complementei o vídeo falando que eu fiz 150 milhões em uma negociação, que o Daniel tá a par qual a negociação que é. 150 milhões eu fiz, que são casas populares, quase 700 casas, né? Com um grupo que nós fechamos e deu 150 milhões de VGV, tá? Não faça a conta, quanto que dá de comissão isso aí. Muitas vezes é muito baixo, não é 6%. Mas tá, fiz 150 milhões. Aí o pessoal tira sarro de mim. Me encontra no clube, que eu jogo tênis. Ah, tá aí o Cop, que vendeu quantos milhões em uma semana? Aí já falaram que eu vendi 150 em uma semana. Eu tinha falado que era 10 milhões em uma semana. Mas essa negociação demorou anos para eu fechar essa de 150 milhões.
Tá? Mas foi uma negociação, 150 milhões. E aí o cara acha muito. Aí sabe o que eu vou falar para você? Se você acha muito, eu achava que ganhar 100 mil por mês era muito. Tá? Até você conhecer um cara que ganha 100 mil por semana. Eu falei isso esses dias, né, Daniel? Você vai conhecer um cara que ganha 100 mil por semana. Aí você vai achar que 100 mil por mês não é tanto. Até você encontrar um cara que ganha 100 mil por dia. Aí você fala, pô, 100 mil por semana não é tanto. Tem um cara que ganha 100 mil por dia. Até você encontrar um cara que ganha 100 mil por hora. Ah, eu tô falando do Neymar? Não, não é do Neymar, não. Neymar, sei lá, deve ganhar por minuto isso aí, né? Mas assim, então sempre você tem que mudar o seu parâmetro. Mude o seu foco. Eu fui numa reunião essa semana em Cuiabá, sentei com o CEO, o diretor-geral da AMAGE, que é o maior grupo que planta soja no Brasil. Eles plantam hoje quase 400 mil hectares de soja. Isso é uma infinidade. Isso aí a gente nem sabe calcular o tamanho dessa área aí. E o faturamento dos caras está 60 bilhões por ano. 60 bilhões. Então, peraí. Aquele cara que ganhava 100 mil, esses números que eu passei de 10 milhões, 150 milhões, começaram a ficar pequeno. Porque eu sentei na mesa do cara que está faturando bi. Tá? E daqui a pouco eu vou sentar com o cara que fatura tri. Aí o cara de bi já não ficou. Então é referência, é referencial. Você quer mudar de vida, você quer evoluir, começa a andar com pessoas melhores, com pessoas que fazem mais. Aí você vai mudar. Mas, Fernando, quando você faz um e-book para corretor, Bauru já tem 1.000 corretor cadastrado? Bom, eu acho que tem mais, tá? Só que é o seguinte... Tem espaço para mais corretor? Desses 1.000 aí, você põe uns 80% aí que não serve, né? Só tem o diploma. É aquele corretor que tem o Cresce só, que faz por hobby, aquele cara que não sabe se vai... A gente vive disso. Eu respiro corretagem. Eu respiro o setor imobiliário 24 horas por dia. Eu não tenho hora. Aí o pessoal vê eu jogando tênis lá no clube 5 horas da tarde. Porra, é corretor, né? Tem que ser corretor. Rapaz, a hora que eu chego em casa às 7, eu tomo banho e volto a trabalhar. Tem cliente meu à meia-noite falando comigo. Tem cliente médico meu que sábado, 10 horas da noite, está mandando mensagem e eu converso com o cara. Eu não tenho hora. É 24 horas. Então eu jogo tênis a hora que eu quiser. Isso é problema meu. Quem paga minhas contas sou eu. Se eu quiser ir 3 horas da tarde jogar tênis, eu vou jogar. Porque eu sei do meu método e dos meus horários, entendeu? Vai ter curso também? Daqui a pouco você vai lançar curso. Olha, um cara perguntou pra mim lá do curso, ô Pedrão, como é que tá nosso horário aí? Tá batendo já 1 hora já? E o cara perguntou pra mim se vai ter o curso. Eu vou criar um método copy. Eu vou criar porque eu não sou melhor do que ninguém. Tem gente que vende muito mais que eu. Eu coloquei lá que eu fiz uma venda de 10 milhões em uma semana. Tem corretor que vende mais que isso. Só que é o seguinte, sempre vai ter alguém que pode aprender com você e comigo. Então tem alguém que não fez o que eu fiz, que quer chegar onde eu cheguei. Esse cara eu posso ensinar. Então eu posso e devo criar o método copy, como eu fiz para chegar aonde eu cheguei. Né? Sentar com o cara, com o presidente de um grupo que fatura bilhões para negociar uma terra para ele. Tá? Como eu consegui isso? Como eu cheguei nesse cara? Isso eu posso passar num método, né? Top. Agora outra coisa, né? Você vê. Eu peguei e diversifiquei. Então, entrei como corretor. Depois eu vi a oportunidade na construção, principalmente Minha Casa Minha Vida, meu público. E aí eu depois abri a construtora. Eu já fiz umas 55 casas. E aí meu irmão veio trabalhar comigo, ele que cuida das construções, porque é muita dedicação, envolve muita gente. Tem que ter um emocional para mexer com obra. Né? Quem mexe com obra, eu tiro o chapéu, porque é um desafio muito grande. E aí eu diversifiquei o negócio. Você vende, aí você construiu a sua casa e você mesmo vendeu. Você pretende continuar fazendo esse... Eu tenho a facilidade que a minha cunhada é arquiteta. Então ela tem a equipe dela. Então eu posso entrar como investidor. Porque ninguém melhor do que a gente que está todo dia vendo casa para construir uma casa. Então tem dia que eu mostro 10 casas em um dia. Eu
escuto todas as reclamações. Olha, isso aqui, essa área de serviço é pequena, essa cozinha para mim não serve, essa churrasqueira, não tem forno de pizza, não tem sauna, tem aquilo, tem... Então eu posso juntar tudo isso e colocar dentro de um projeto de uma casa. A Júlia, minha cunhada, é para mim a melhor arquiteta de Bauru. Né? A gente tem nomes excelentes aí, mas a Júlia ela consegue, sem muita frescura, colocar, inclusive eu vou chamar ela para participar aqui do podcast. Ela consegue colocar no papel as necessidades, o dia a dia, a praticidade. Então o arquiteto tem que tomar cuidado porque ele faz aquelas coisas lindas, maravilhosas, mas depois no dia a dia não serve para nada, só para juntar pó e sujeira. Então tem que ser prático. E a Júlia tem a equipe. Então eu tenho, por exemplo, equipe de pintura, o seu Edson, que trabalha para a gente faz 20 anos. Então tudo isso a gente tem essa facilidade e tem que ter paciência, né? Tem que ter o sangue de barata para aguentar o cara falando que hoje está doente, que o filho, que não foi trabalhar, e a gente tem que saber lidar com isso, até financeiramente, né? Esses caras são enrolados, não sabem fazer conta e sempre falta dinheiro no final da obra no orçamento que ele passou inicial. A gente tem que ter jogo de cintura para isso. Então, eu pretendo. E para quem hoje se aventurou a construir, não dá essa margem de lucro que você pensa. O cara gasta R$1 milhão para fazer uma casa e acha que vai vender por 2. Não é isso. Aí fica parada a casa lá. E aí fica lá um ano e depois nós vamos ter que fazer um podcast só para falar sobre isso. Sobre o valor de mercado. Nossa, muito top. A pessoa tem que escutar o corretor, saber por quanto vai vender e parar de sonhar. Senão ele pega lá, inclusive quem tem uma casa hoje, né, o Daniel? Ele acha que a casa vale um X da cabeça dele. Ele tem valor sentimental, tem valor sentimental, a história, porque o outro vendeu mais caro, os parentes. Aí ele fica comparando. Ao invés de ele chamar um corretor da confiança dele e falar, por quanto vende? Só que o corretor tem que dar o argumento também, né? Justificar, uma pesquisa de mercado. Ao invés de ele fazer isso, não. Ele já chama o corretor com o preço na cabeça dele. Agora, uma coisa que acontece muito comigo, eu falo assim, olha, a pessoa fala, vale tanto. Aí você fala, não vale. E eu deixo a pessoa à vontade. Mas, às vezes, a casa está lá para vender 2, 3 anos, mas vai ver, vale, mas o mercado não paga. E aí ela perde 3, 4, 5 anos da vida dela, com o bem lá parado. E não vende. E a vida vai passando. Que adiantou? Eu não vou queimar, eu não vou vender mais barato. Não vou vender esse preço. Mas a vida passou e o que ela tem mais precioso, que é o tempo, ela não curtiu. Podia pegar aquele dinheiro, trocar de carro, uma casa melhor, viajar, ou não precisa mais ajudar os filhos, estudar, mas a casa fica lá vazia, parada, e a pessoa ela não vende. Como lida com isso? Qual que é o comportamento aqui? Que resposta que dá? Não tem resposta. Não tem resposta. Ao tempo que vai responder. Então acontece muito isso, mas eu gosto da construção civil também. Fiz já algumas casas, né? Construí para vender, só que eu gosto de fazer tudo do melhor, né? Você sabe, Daniel. Eu gosto porque, assim, eu até gasto demais, eu não penso muito no lucro. Eu faço tudo do melhor, marcenaria do melhor, eletrodoméstico do melhor, porque é gostoso trabalhar com o que tem de bom. É muito bom. E eu posso ganhar menos, mas eu faço coisa boa. Mas eu vendi a casa, a última que eu fiz agora no Espaço Verde. Eu mesmo consegui vender a casa. Os melhores corretores de Bauru estavam trabalhando a venda da casa. Eu dei uma segurada, porque eu queria vender a casa. Casa minha, eu que fiz. 2 anos construindo, 1 ano de projeto. E eu queria ser o vendedor da casa. Então eu dei uma segurada, eu vi que estava demorando um pouco, falei, vou abrir. Abri para os corretores, os tops, mas depois eu consegui vender. Eu mesmo. Então, foi muito bom. Vendi no dinheiro, sem troca, sem permuta. E já na sequência, investi no condomínio Lago Sul. Comprei um terreno de frente para o lago. O Daniel conheceu o terreno. Maravilhoso. E quero começar um outro projeto lá. Pretendo não vender, né? Uma hora eu tenho que morar. Mas por que você construiu essa casa e vendeu? Estava no projeto? Eu gastei demais. Peguei a época da pandemia, eu gastei 3 vezes mais do que o planejado. E aí eu conversei com a minha esposa, com a família, falei, nós vamos ter que vender. E aí acabei vendendo. Foi difícil aí dar esse passo para trás aí? Não, eu tô acostumado com isso. Acho que foi uma tranquilidade. Quando eu vendi, saiu um peso assim das costas, vou acertar minhas contas e vamos pro próximo. Mas a gente tem que continuar. A construção é boa pelo fato de fazer coisa boa. Então, muitos construtores... Se bem que hoje tem bastante construtor fazendo coisa boa. Viu? Eu fui ver uma casa no Alphaville esses dias
E o cara fez tudo do melhor. E é gostoso. Eu falei, pô, é a satisfação que a gente tem. E falou, Fernando, muitas vezes eu ganho menos do que o cara que fez lá tudo de qualquer jeito. Eu falei, com certeza. Só que a satisfação que tem e a felicidade depois da pessoa que vai morar lá e gostar e ter assim a sensação que comprou, fez um bom negócio, isso é bom demais. Ô, Fernando, eu tenho uma filosofia assim, né? E eu vou fazer até uma pergunta, uma provocação. 95% mora em bairros, em Bauru. Ok? Então, 5% Sim, mora em condomínio. Então, para mim, qual que é o melhor produto para você que atende 95% nos bairros? É a capacidade financeira ou as condições do cliente. Então, qualquer lugar de Bauru para ele, depende da capacidade dele, eu mostro para ele o terreno, o casa e tal. E você? Então, 5% mora em condomínio. Então, quais são os melhores condomínios de Bauru hoje? Eu atendo só em condomínio fechado. Então eu trabalho Lago Sul, Alphaville, Espaço Verde, os vilares, né? Eu moro faz 25 anos nos vilares, morei 10 anos no Világio 1, moro faz 15 no Világio 3. Então eu gosto muito do Világio. Világio 1, 2 e 3, Cidade Jardim que está ali do lado, né? Em frente ao Világio 3, o Espaço Verde, que foi onde eu construí, Tamboré, basicamente nessa região, é por região, tá? O pessoal fala, eu trabalho com alto padrão, trabalho, condomínio fechado. Mas eu trabalho mais por região do que por valor, né? Até vocês brincam que outro dia eu estava vendendo um terreno lá perto do Camponesa, ali perto do Sagai, que ali é o Jardim Meire, e eu gosto, eu vejo que ali é o futuro, né? Ali tem a Vila Aviação, que é colado na Rondon. Eu estava vendendo um terreno ali por R$35 mil. Aí o pessoal tirou sarro, falando, pô, você trabalha com alto padrão, deixa seus concorrentes ver que você está aqui vendendo um terreno de 35 mil. Não é o valor. Tem até uma frase da Neto Imóveis. Ô, Netão, um grande abraço aí. O Neto, ele fala assim, não é pelo dinheiro, é pelo sonho. Então, eu fui lá vender um terreno de 35 mil. Então, assim, não é pelo valor, é a região, é a facilidade que eu tenho de estar ali e mostrar 10 casas num dia. Se eu trabalhasse na cidade inteira, eu ia mostrar uma casa num dia, eu não ia ter o rendimento que eu tenho hoje. Então, não é só casa e nem terreno, apartamento também. Também, apartamento. Apartamento, eu tive o privilégio de escolher. Então, eu trabalho com as melhores construtoras. Trabalho mais com lançamento e prédio novo. Eu não gosto de prédio velho. Prédio velho, condomínio alto, eu não sei vender o que eu não compraria. Não sei, porque eu sou o primeiro a falar, cara, não compra. Não compra porque o condomínio é R$2.000 desse prédio, cara. Como é que você vai pagar 2 mil por mês num condomínio, num prédio antigo, que não tem benefício nenhum, que não tem uma área de lazer? Então você vai lá, nesses prédios novos, construtora Franzolin, Prata, Build, estão lançando prédios com uma área de lazer fantástica, um condomínio de R$300. Como é que vai competir, cara? Nossa, custo baixíssimo. É muito baixo e o que entrega, né? O produto maravilhoso, a qualidade, o acabamento. Então, eu gosto de vender coisa boa. Então, eu escolhi meu nicho bem escolhido, né? E é um mercado que não para, né? Ele pode diminuir, mas ele não para. Esse momento que nós estamos vivendo, com essa taxa Selic alta, tá difícil o cliente nosso tirar o dinheiro do banco. O cara que tem um pouquinho de dinheiro, a aplicação está rendendo muito. Enquanto não baixar essa taxa Selic, vai ficar mais difícil, mas não para. A pessoa que quer mudar e quer uma casa ou quer um apartamento, ela vai tirar o dinheiro dela e vai comprar, porque aí já é o sonho. E quando a gente mexe com sonho, a pessoa não quer saber do ganho, ela quer saber da realização. Isso é verdade. Quando é para morar, a pessoa ela faz um esforço a mais. Quando é para investir, aí ela vai pensar, vai rever, vai fazer cálculo. Ô Daniel, então vamos finalizar aqui, acho que já deu nosso horário, né? Então gostaria de te agradecer. Não, para mim foi um prazer. Hoje foi mais um bate-papo. No próximo nós vamos fazer ao vivo. Eu acho que por ser o primeiro, acho que fizemos gravado, mas com certeza no próximo vai ser ao vivo. E aí eu quero te agradecer e se você quiser finalizar com alguma frase, alguma coisa aí, tá liberado. Não, eu quero sim, eu quero agradecer, né? Para mim aqui é um prazer e fica, o que você quiser, se esforça, acredita, se esforça, estuda, busca pessoas que conhecem, você já diminui o caminho.
Quando você já vê alguém que já caminhou na sua frente, e aí ele, muitas vezes, ele não vai falar o que você deve fazer, mas ele vai falar o que não deu certo. Então você já vai ganhar aí um bom tempo para você continuar. E coloca objetivos. Eu tenho uma lousa muito grande, né, num quarto que eu tenho, que ficou no meu escritório, no meu apartamento, e tá lá, meus objetivos. Para toda vez que eu passar lá, eu olhar e eu não deixar minha mente se perder. Então eu olho e falo, eu quero isso, isso. Eu coloquei que eu queria ir para a Índia, 5 anos atrás. E o ano retrasado eu fui para a Índia. Né? Então, por quê? Eu falei, não, nunca vou perder meu foco. Você quer o quê? O que você quiser, coloca lá. Porque a sua mente, ela vai buscar naquilo que você está cultivando nela. Quando você pega, coloca no GPS, você quer ir para tal lugar, e se você erra o caminho, o que ele fala? Vamos recalculando a rota. Recalculando a rota. Para você voltar para o seu objetivo. Então, se todo dia você acordar e olhar o seu objetivo, seu pensamento ele vai estar recalculando a rota para não deixar você se perder. Então é isso. Foca no seu objetivo e boa sorte. Perfeito, Daniel. E assim, parece fácil. Volto a dizer. Você que está começando na carreira de corretor, iniciando, e você vê as pessoas que têm sucesso na cidade, parece fácil. Só que é o seguinte... Olha a hora que esse cara está acordando e olha a hora que esse cara está dormindo. Olha o que ele está lendo, o que ele está estudando, quem ele está seguindo. Sempre alguém melhor que ele e sempre querendo aprender. Aí que ele vai conseguir alcançar o sucesso. Muitas pessoas próximas de mim pedem estágio, querem aprender comigo, só que naquele momento, naquele bate-papo comigo, já é o estágio. Ela está conversando comigo, já é o estágio. Ela pode fazer a pergunta que ela quiser e eu vou responder. E assim... a pessoa vai alcançar o sucesso. A gente, né, Daniel, a gente lê muito. Eu tinha uma meta de 1 livro por mês, já baixei isso para 1 por semana. Não estou conseguindo ainda atingir, mas é 1 livro por semana. Parece muito, só que eu adoro comprar livro, adoro. E aí você pergunta, pô, onde o Cop tem tanta ideia? Onde ele inventou o Copcast? Ele faz isso, ele lança isso, ele está pensando nisso, agora está fazendo mercado digital, marketing digital, e-book. A gente lê muito, estuda muito, o Daniel também, e por isso que chega onde chegou. Então, quero agradecer você também, Daniel, parabenizar aí a sua história. Não é fácil fazer isso que você fez, sair de onde você saiu e chegar onde você chegou. Mas é o que você falou, com objetivos, traçando metas e estudando. Estudando. E quando eu falo estudar, não é a faculdade, não. É aprender com quem já fez. É isso que você falou. Aprender com quem já fez e com quem sabe. Aí você vai chegar lá. Então, um grande abraço e acompanhe os próximos podcasts que vai ser bem legal. Valeu, até mais. Tchau, tchau.